Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um dia de jogo, o pré-match aqui da página Super Portista. Uma vez mais estamos em direto na página Super Portista através do Facebook, YouTube e também na Twitter, embora hoje, aqui uma nota prévia, estamos a fazer um direto, mas este programa foi gravado precisamente hoje de manhã, a partir das 11 horas, com Nuno Neto e Paulo Bizarro, que daqui a pouco se juntam a mim, para então fazermos esta análise aqui, esta antevisão ao jogo Gil Vicente Futebol Clube do Porto. Um jogo muito importante, mais uma final até ao fim do campeonato, e aqui este vídeo que passou é mesmo para isso, para não atirarmos a toalha ao chão e para não desistirmos, porque ainda há campeonato e o Futebol Clube do Porto ainda tem esse objetivo de ser campeão nacional. Daqui a pouco vamos então a essa análise, dizer-vos que hoje também vamos ter aqui Luís Mesquita e David Guimarães no relato através da Rádio Portuense e Portal dos Dragões, também aqui vão estar connosco. Podem comentar durante esta live também, vamos aqui atualizando e introduzindo aqui os melhores comentários nesta emissão, embora seja gravada, vão aparecer aqui na mesma os comentários live e podem também dar a vossa opinião sobre o 11 do Futebol Clube do Porto, que também iremos passar aqui em rodapé durante esta emissão. Vamos então iniciar aqui esta nossa conversa, dizer-vos também ainda que no final da partida vamos ter ainda hoje também análise à moda do Porto através do Dragão Autêntico, por isso também vai estar aqui na página Super Portista, no nosso Facebook, é só passarem por lá, partilharem os nossos conteúdos para chegarmos a todos e cada vez mais portistas. Vou adicionar então aqui Nuno Neto e Paulo Bizarro. Hoje é bom dia que vos digo, embora as pessoas estejam-nos a ver já de tarde. Obrigado uma vez mais aqui pela vossa presença aqui no dia de jogo, o programa de pré-match, e vamos começar como habitual aqui pelo Paulo Bizarro, recordando aqui jogos antigos que ele costuma trazer do Futebol Clube do Porto. Hoje o tema é, claro está, o jogo com o Gil Vicente, e eu vou fazer como habitual, Paulo, e vou colocar aqui já um vídeo a rolar e depois tu dizes-nos a que é que se refere esse jogo. Aqui está ele, o primeiro jogo. Ora bem, boa tarde a todos que nos estão a assistir e que nos acompanham mais uma vez nesta live de dia de jogo e de pré-match. Eu trouxe este jogo porque este jogo é um jogo louco em 2002, 2003, portanto uma grande época para nós em que vencemos a Taça UEFA, e em que foi um resultado que não é normal no nosso campeonato, onde nós vencemos no antigo campo do Gil Vicente, no Adelino Ribeiro Novo, o Gil Vicente por 5-3. Que é realmente um resultado nada normal no nosso campeonato e com grandes variações de resultado. Nós começamos por estar a perder 1-0, ainda na primeira parte demos a volta e chegamos ao final a vencer por 3-1, depois acabamos por chegar ao 4-1, o Gil Vicente chega ao 4-3 e nós no final damos a machadada fazendo o 5-3. Foram golos de Postiga, o Costinha marcou 2, um deles já vimos um grande golo, este é o quarto do Maniche. E depois a fechar foi o golo do Jankauskas, portanto houve golos para todos os gostos e houve também marcadores para todos os gostos, e portanto parece-me que dos jogos que nós tivemos em Barcelos, e este foi claramente um dos que mais marcou pela expressão do resultado e pelas alterações no marcador. E foi na época em que o Porto venceu a Taça UEFA, não é? Foi neste ano que o Porto venceu a Taça UEFA. É convém referir, porque isto é sempre relevante, podemos considerar que, lembro perfeitamente deste jogo, foi um jogo sem casos, o que é excelente. Até vemos aqui o Alan Cheva a cumprimentar o árbitro, precisamente, se calhar a dar-lhes... Olha, e vemos aqui também o saudoso Vítor Oliveira, que também era na época o treinador do Gil Vicente. E que curiosamente a última vez que o Gil Vicente nos venceu, que foi precisamente no início da época passada, era o Vítor Oliveira também o treinador do Gil Vicente. E estou a ver estas imagens também, vejo aqui o campo antigo do Gil Vicente, era realmente também muito difícil de jogar ali, porque era um campo também com umas linhas já bastante apertadas, umas dimensões apertadas, e tornava sempre mais difícil estes jogos, não era? Sim, muito mais difícil, e na verdade há uma coisa que nós temos que reconhecer: o Gil Vicente lá para cá cresceu muito como clube.
E hoje o estádio de Barcelos, dentro da perspectiva dos campos pequenos, é efetivamente um estádio com todas as condições e lindíssimo. Eu tive a oportunidade de estar lá precisamente na inauguração desse estádio também. Nuno, não sei se queres aqui abordar alguma coisa sobre este jogo passado, ou se tens alguma memória de algum jogo que te ficasse na memória com o Gil Vicente. Não, eu lembro-me, bom dia a nós e boa tarde a quem nos ouve. Lembro-me perfeitamente deste jogo. É completamente verdade a situação do campo. Faz lembrar o estádio da Reboleira, do Estrela da Amadora. Também era assim, com as bancadas todas encostadas e não havia espaço quase para fazer lançamentos nem para marcar cantos. Lembro perfeitamente deste jogo, ter sido um jogo bastante acelerado e haver sempre a incerteza no resultado final. Por acaso, quando nós estávamos a falar sobre jogos que nos lembrássemos no campo do Gil, e este foi logo aquele que me saltou à ideia, e acho que até foi o primeiro que o Paulo Bizarro mandou para o nosso grupo de WhatsApp. Relativamente aos jogos no Gil, eu acho que nós todos, o que mais temos na memória já é no Campo Novo, mas nem é do jogo em si, é da figura, daquela figura mítica a apontar para o Galo, do Galo. e a fazer o vídeo, vós não vindes para a festa. Exato. E pronto, portanto, relativamente a jogo, e este é aquele que me salta mesmo. Tinha eu os meus 22 anos e é este que me lembro perfeitamente. Muito bem. Vamos já ver outro jogo então daqueles que o Paulo preparou para nós. Relembrar aqueles que nos seguem que podem aqui comentar. Eu vou colocando aqui os melhores comentários, aqueles que nos vão seguindo durante esta emissão. E vamos então colocar já aqui mais um jogo. Paulo Bizarro. Este jogo eu trouxe porque este mais jogo antigo. Exatamente, é referente à época 90-91 e trouxe porque é precisamente o nosso primeiro jogo oficial a contar para o Campeonato Nacional em Barcelos, porque foi a época de estreia do Gil Vicente na primeira divisão e portanto acaba por ser um jogo histórico. Foi a primeira vez que nos deslocamos a Barcelos. Como se pode ver, o estádio é o mesmo. Naquele tempo jogava-se mais de 90% dos jogos do campeonato durante o dia, só havia jogos à noite quando os clubes estavam envolvidos nas competições europeias, e foi uma vitória nossa clara por 2-0, com um golo em cada parte, e ambos do nosso Domingos, que é alguém que realmente nos jogos que temos trazido aqui não temos falado muito, mas que é uma figura histórica do nosso clube e que foi um dos grandes avançados e também, por que não dizer, goleadores do Futebol Clube do Porto. E este jogo nós vencemos precisamente com 2 golos do Domingos, um em cada parte. E, portanto, sendo um jogo histórico e sendo a nossa primeira deslocação a Barcelos, acho que seria bom recordar o futebol de outros tempos e também esse momento. E eu aqui nestas imagens a coisa que me salta mais à vista é realmente as bancadas a transbordar, não é? Até vemos ali pessoas ali em cima do painel publicitário e é uma diferença grande, principalmente comparado com aquele jogo que mostramos anteriormente e que é de 2003, não é? Mas mesmo assim nota-se aqui uma grande diferença ali de público, não é? É a questão dos jogos à noite, das transmissões televisivas, obviamente mudaram completamente o paradigma do futebol e é compreensível que assim seja, mas é uma pena, realmente. É uma pena. Os jogos eram, com esta envolvência do público, eram espetaculares. Muito bem. Nuno Neto, não sei se queres acrescentar alguma coisa, que é para finalizarmos aqui estas recordações do Paulo Bizarro, e já agora convido a todos aqueles que nos seguem também para visitar o canal do Paulo Bizarro, está precisamente aqui no vídeo, no YouTube, e portanto também a subscreverem, e ele vai sempre atualizando o seu canal, portanto convido já aqui também aqueles que nos seguem a participar e a estar atentos ao canal do Paulo Bizarro. Nuno Neto, para terminar, não sei se queres acrescentar alguma coisa ou não. Não, é sempre bom rever e relembrar, e tu falaste e bem para as pessoas que nos ouvem para subscreverem o canal do Paulo.
É espetacular nós estarmos neste momento a olhar para isto e ver João Pinto, Jean Magalhães e por aí O fora. Rui Filipe com o número 10 do Gil Vicente. Não percebi? O Rui Filipe com o número 10 do Gil Vicente. Aparece aqui várias vezes. Estava no Gil Vicente. E apanha sempre essas pequenas nuances e sim, o domingo. Olha, estamos a ver agora aqui precisamente, eu até parei aqui neste preciso momento para vermos o Rui Filipe. Desculpa interromper-te, Nuno, podes continuar. Não. O Domingos, conforme eu estava a dizer, só tinha pena quando a bola corria, quando ele corria mais que a bola, que às vezes aquilo atrapalhava um bocadinho, mas o Domingos chegou a salvar-nos bastantes vezes e é uma figura ícone do nosso clube, claro. Uhum. Muito bem, vamos então passar à análise do momento do Gil Vicente Futebol Clube Porto, que é aquilo que importa neste momento, e eu gostava de começar precisamente aqui pelo Nuno Neto, olhando aqui para as palavras de Sérgio Conceição, a dizer que o Futebol Clube Porto ainda acredita e que vai à luta. Qual é a perspectiva que tens e o que é que o Sérgio Conceição tem que fazer para que a gente consiga voltar às vitórias rapidamente, e já hoje, se possível, não é? Sérgio Conceição não tem que fazer nada. Os jogadores que estão numa equipa como a nossa têm que ter noção de onde é que estão integrados. Ele só tem que passar a mensagem lá para dentro: meus meninos, vamos andar devagarinho até ao fim do campeonato, ou então é para continuar a acelerar e cada vez mais. E ele acredita, e eu acredito que o plantel acredita. Ontem à noite, mais uma vez, não digam que é a estrelinha de campeão, que não é. Aquilo é uma constelação, aquilo já não é uma estrelinha, aquilo é uma constelação que aos 92 ou 93 veio lá o Seu Coates e fez o gol da vitória do primeiro classificado. Agora, a estrelinha não dura para sempre. E a nossa falta de sorte também não dura para sempre. E o Sporting ontem fez quatro remates à baliza, creio, e fez 2 golos, não é? É a eficácia. Pronto, é a eficácia que se calhar tem faltado ao Futebol do Porto, não é? Exatamente. Quantos remates é que nós fazemos durante todos os nossos jogos e quantos golos é que marcamos? E ontem, conforme tu disseste bem, o Sporting fez 4 remates, marcou 2 golos, ou seja, tem 50% de eficácia. O treinador do Santa Clara já tinha dito quase mais vírgula, menos vírgula aquilo que o Sérgio Conceição tinha dito, que a equipa do Sporting é fácil de interpretar, mas não é fácil de contrariar. Mas ontem viu-se uma boa prestação do Santa Clara. Não sei se quem não viu o jogo, acho que deveria de ver, que até foi um bom jogo a nível tático. Para quem gostar dessa vertente, foi um bom jogo. Mas o que é certo é que eles conseguiram mesmo os 3 pontos. Nós só temos que fazer o nosso papel. Nós somos Futebol Clube do Porto, portanto, nós, enquanto for matematicamente possível, nós vamos estar sempre a acreditar. Nós vamos estar sempre a fazer o nosso papel. Agora, é preciso que não seja só o Sérgio a remar para essa direção. É preciso que os jogadores estejam com eles. Nós temos que ser claros, temos que ser conscientes. Vamos ter agora a segunda mão na Liga dos Campeões. Se nós passarmos, eu acredito que a gente passe. Ainda hoje de manhã relembrei, faz exatamente hoje 2 anos em que nós jogámos em casa contra o Roma, e ganhámos 3-1 já no prolongamento com o golo do Alex Telles. E isso é a nossa alma, é o nós acreditarmos sempre. E nós precisamos que o Futebol Clube Porto tenha nestas últimas jornadas a mesma alma que teve nesse jogo, por exemplo, contra a Roma. Porque o Sporting não vai ganhar os pontos todos. E mesmo o Sporting jogando de 8 em 8 dias, quase, a equipa é muito jovem. A equipa, se vir apertada, por muito que o treinador seja bom, os miúdos vão tremer e podem vacilar ainda mais. E pode haver um descalabro, como há uma época e há 2 épocas, ninguém estava a pensar que o Benfica, com 7 ou 8 pontos de avanço,
que fosse acontecer um descalabro total e que o Porto fosse dar a volta a isto. Nesta fase começa a terminar o campeonato, aparecem aquelas equipas que estão para descer e que precisam mesmo de pontos, não é? E são sempre perigosas, mas só o facto de tentarem vencer, e o Foco Porto sentiu isso muito na pele o ano passado também, no final do campeonato, tentar vencer, tirar uma equipa grande do primeiro lugar, por si só também já é uma coisa motivacional extra, não é? Para essas equipas. Portanto, isso torna os jogos perigosos, quer fora, quer em casa, não é? E ontem o Sporting sentiu essas dificuldades precisamente também por causa disso, não é? Exatamente, porque nas últimas jornadas, nas últimas 10 jornadas, não há um calendário fácil. Poderá haver teoricamente, mas não há um calendário fácil. Como tu disseste, as equipas cá de baixo tentam trepar a todo custo para chegarem à zona de conforto, para saírem da zona de descida. Portanto, isto não vai ser fácil para nenhum dos clubes. O Futebol Clube Porto agradece que esses jogos aconteçam. Porquê? Porque nós temos sérias dificuldades quando nós encontramos equipas que vêm ao Dragão, por exemplo, ou jogam em casa contra o Futebol Clube do Porto e tentam sacar ali um pontinho. Como é que eles fazem? Fecham-se cá atrás, ficam ali fechadinhos, Marega é para o teto, já não tem costas para jogar e nós ficamos ali um bocado limitados. O Futebol Clube Porto tem rematado pouco de fora da área, não sei porquê. Tem rematado muito pouco de fora da área e viu-se no último jogo 2 ou 3 situações em que nós tínhamos condições perfeitas para fazer o remate, mas tentámos sempre entrar dentro da área com a bola controlada, quase até chegar à beira da linha para depois dar o encosto final. E às vezes um remate de fora bate na perna. Eu lembro-me de há 3 ou 4 épocas o Benfica marcou, mas à vontade, 10 ou 15 golos durante o campeonato assim, com chouriços. Era remate, fazia 52 tabelas e a bola entrava. Meu. E é preciso ter essa convicção, é preciso rematar. Estava a dizer relativamente à Champions, nós temos de ter consciência. Mesmo que a gente passe a Juve, e eu acredito que a gente consiga passar a Juve, os jogos vão ficar cada vez mais difíceis. Nós não podemos, neste momento, com o plantel que temos, não é com o clube que temos, que o clube tem estofo para isso e para muito mais. Mas com o plantel que temos, com as soluções que temos, não podemos estar a sonhar em chegar a uma final ou uma meia-final. Muito dificilmente isso irá acontecer. Eu acho que era importante passar a Juve, até a nível financeiro, mas era focar as forças todas no campeonato, porque eu sinceramente acredito que é possível. O Sporting vai vacilar. Se nós não vacilarmos, nós precisamos é de não vacilar, porque se nós não vacilarmos, vamos apertar ainda com eles e os miúdos vão ter que tremer por algum lado. E eles tremendo, eu acredito que eles vêm por aí abaixo. E nós só temos que os ir apanhar. Olha, perguntar aqui também ao Paulo Bizarro. Paulo, não sei se concordas com esta opinião de que ainda é possível. Eu acredito que sim, que acho que tu és também daqueles que têm muita fé que o Fogo Porto ainda vai ser campeão. E aqui, introduzindo esta questão dos clubes teoricamente mais pequenos, eu lançava aqui as palavras precisamente do treinador de Gil Vicente, a dizer que temos de pôr o Fogo Porto numa zona que não seja confortável e que tenham que jogar dessa forma para conseguir vencer, ou pelo menos levar pontos do jogo. Não sei se concordas com isso e se o Porto vai sentir essas dificuldades, mas também o Sporting. E não esquecer também aqui, desculpa lá, o Sporting Clube de Braga, não é? Que também tem esse objetivo, nem que seja secreto, de ser o campeão também, não é? Eu acredito que não é preciso nada para no jogo 2 nos colocarem numa posição desconfortável. Nós estamos nessa posição desconfortável por natureza, quanto mais não seja pela calendarização deste jogo. Ou seja, porque nós vimos de um jogo extremamente exigente contra o Sporting de Braga, que efetivamente é uma das grandes equipas desta liga, e portanto estamos a 3 dias de ir fazer um jogo também decisivo na melhor competição do mundo, que é a Liga dos Campeões. E portanto, só por esse facto, este jogo é um jogo extremamente desconfortável para o Futebol Clube do Porto. Nós não podemos esquecer que vamos jogar hoje à tarde. Amanhã é um dia para recuperação, o dia seguinte é dia para viagem e estamos em cima de jogo. Portanto, isto não dá tempo para nada.
Portanto, essa posição desconfortável nós já estamos por natureza. Relativamente ao otimismo em relação ao desfecho desta época, e eu não consigo ser tão otimista quanto vocês. Isto porque, efetivamente, tudo o que disseram é verdade, as equipas cada vez vão se tornar mais competitivas porque precisam dos pontos, mas isso é verdade para os adversários do Sporting, como é verdade para os nossos adversários. E realmente nós temos um lastro já muito maior em termos de desgaste, principalmente físico. A questão dos miúdos tremerem, é verdade que podem tremer, mas também temos que concordar que a vantagem relativamente ao segundo, que é o Braga neste momento, é extremamente confortável para o que falta do campeonato. E a questão que eu coloco é, ontem numa situação difícil conseguiram inverter o resultado nos descontos, e parece-me que isso também pode ter aí um peso, que é, apesar de tudo, mesmo perdendo aqueles 2 pontos, continuariam numa posição ainda confortável. E a questão que eu coloco é como é que a equipa reagiria precisamente na mesma situação como a que teve ontem, se a perda desses 2 pontos pudesse, por exemplo, significar, em caso de vitória do seu perseguidor, a perda do primeiro lugar. A pressão seria completamente diferente. E eu acho que aqui o grande problema é nós termos deixado a equipa do Sporting ter um avanço deste tamanho e nesta fase, porque nós também temos que perceber que estamos numa fase mais adiantada do que estávamos na altura em que fizemos a recuperação sobre o Benfica e que um ano antes o Benfica tinha feito a recuperação sobre nós. Portanto, a mim... Mais adiantada e a distância pontual é superior, não é? Também. Exatamente. Portanto, a mim custa-me muito poder acreditar que é possível chegar ao título. Agora, nós temos que ter a noção que estamos a falar de um clube que está forte, que está vivo e que está sempre na luta. E, portanto, nós temos muita coisa a ganhar ainda nesta época. E quanto mais não seja, e tendo em conta a realidade, o que eu acho que é importante aqui o Sérgio Conceição conseguir, e ele é o treinador ideal para isso, é manter a equipa ligada, a equipa competitiva, a equipa com um espírito forte, porque não tínhamos a menor dúvida que neste momento, na situação em que estamos, nós continuarmos a recuperar alguma coisa, mas sobretudo conseguirmos recuperar o segundo lugar, é para nós fundamental. E, portanto, nós não podemos esquecer isso. Agora, não deixe de estar aqui neste momento, não é por estarmos a fazer isto gravado, mas é pela calendarização eu estou a fazer este pré-match em protesto. Porque, na minha opinião, e se quer proteger o futebol português, este jogo que se vai realizar hoje devia ser adiado para uma altura mais à frente. Que é como nós todos percebemos, nós temos que ser realistas. Ninguém aqui acha que seja possível o Futebol Clube do Porto ser campeão europeu. Estamos na luta, mas mais cedo ou mais tarde acabamos por ser afastados da competição e então aí sobra espaço para colocar este jogo no meio de uma semana. Portanto, eu não consigo entender como é que não se faz a proteção do futebol português, e este caso é um caso claro disso. Nós jogamos uma meia-final da Taça de Portugal há 2 dias e vamos jogar uma eliminatória da Champions League, um jogo decisivo, daqui a 2 dias. E isto é completamente incompreensível. É óbvio que nós agora podemos, e também se ouve muito dizer que o Porto devia ter-se concentrado mais no campeonato e na Liga dos Campeões e deixar um pouco do lado as taças. Se calhar é isso que querem que a gente faça, porque efetivamente com esta calendarização apertada deste ano e com a falta de suporte que as estruturas do nosso futebol nos dão, torna-se realmente difícil ser competitivo e estar em todas as provas, porque os jogadores não são super-homens, e o que eu acho que se viu, por exemplo, no jogo com o Braga, viu-se entrega, mas viu-se realmente desgaste físico, viu-se que havia jogadores que estão debilitados e via-se que não conseguiam. Eu não vi ali nada de falta de vontade, de falta de entrega, de falta de espírito de conquista. O que eu vi realmente é que muitos jogadores em condições físicas que não são as normais e um desgaste que é inevitável em qualquer equipa que esteja nestas competições todas. E, vamos ser realistas, nós não temos 2 11 que podem rodar e jogar, porque temos realmente jogadores de categoria diferente, é verdade, uns podem vir a subir, outros podem não vir a subir, mas isso acontece, os jogadores não têm todos a mesma qualidade.
E o exemplo disso foi o que o Sérgio Conceição fez no jogo com o Braga, tentando rodar 2 ou 3 peças, e isso é o suficiente para se notar. E, portanto, nós temos que estar conscientes disso. E estamos em competições como a Liga dos Campeões a lutar contra plantéis que podem rodar perfeitamente as equipas. E estamos a lutar num campeonato contra uma equipa que conseguiu esta vantagem, que pouquíssimo jogou esta época porque foi afastada de tudo precocemente, quer da Taça de Portugal, quer das competições europeias. E isso dá uma tranquilidade e dá uma frescura física que nós não iremos ter até final desta época. E, portanto, tudo isso faz a diferença, na minha opinião. Uhum. E eu agora queria perguntar aqui ao Nuno Neto, olhando aqui um pouco para dentro, o Paulo Bizarro já disse que é importante estarmos unidos e para corrigirmos também aqui esta senda de resultados, e eu tenho aqui até este gráfico que é sobre os golos, e eu queria-te fazer aqui uma questão, Nuno, que é se o facto de, aqui estamos a ver o gráfico dos golos, e o Futebol Clube Porto, a maior parte dos golos, tem 14, é entre o período 31 e 45 do jogo. Aquilo que eu te perguntava era, o Futebol Clube Porto, esta época houve jogos que entrou muito bem nas partidas e depois não consegue marcar. Achas que esse facto também é fundamental para se ganhar jogos, entrar bem nas partidas e marcar cedo? É fundamental em tudo. É fundamental na tranquilidade que passa para a equipa e é fundamental para a resolução do jogo o mais cedo possível, porque depois é fundamental para o Sérgio Conceição fazer uma coisa que é extremamente necessária num plantel como o nosso, como disse o Paulo e bem, que nós não temos 11 que podem sair e entram outros 11 e a equipa continua a render, que é substituir 3 ou 4 elementos, agora que se consegue fazer as 5 substituições, para irem descansando. Portanto, é fundamental isso. E neste plano que nós estamos a ver, em que o Futebol Clube Porto consegue marcar a maior parte dos golos no fim da primeira parte, geralmente é para ir para o intervalo a ganhar por 1-0 ou para ir com o jogo empatado. Ou seja, a segunda parte vai ter que voltar a ser de rotação maior. Portanto, não há tempo para descanso. E podemos ver que o período a seguir, o segundo período em que nós marcamos mais golos, é logo no início da segunda parte. Isto transmite aquilo que eu estive a dizer, que é quando vimos do intervalo, a equipa não vem com o jogo assegurado. Em que o Porto tem que continuar a carregar para ganhar o jogo. Eu queria só pegar naquilo que o Paulo disse, porque eu não queria estar a entrar na parte da calendarização, porque isso aí ia-me obrigar, isto é um serviço público, ia-me obrigar a proferir aqui algumas palavras que algumas pessoas com idades com idades mais inferiores não podem ouvir. Pelo menos eu tenho uma filha e não digo essas palavras em frente a ela, mas isto mete nojo relativamente a isso. Mas tem sido uma luta nossa já nos últimos anos. O único problema, Paulo e Bruno, e a quem nos ouve, é que isto não sai daqui. É mais um tema que não sai daqui. Falamos aqui, fala-se nos outros blogs, fala-se no Porto Canal, mas fica circunscrito, não passa lá para fora, ninguém quer saber. E eu há uns dias recebi de um colega meu uma notificação de no ano passado, ou há 2 anos, quando o Ajax na Liga dos Campeões estava a fazer um brilharete, a Federação Holandesa cancelou 2 ou 3 jogos do Ajax antes de jogos importantes, para eles terem tempo e eles próprios disseram, se for preciso alargar o campeonato mais 2, 3 semanas, irá-se fazer isso. Nós temos é que proteger as nossas equipas, mas isso acontece no mundo em que o futebol é respeitado e que as equipas são todas tratadas por igual. Cá em Portugal ainda não, ainda hoje de manhã eu vi ali a sair no Rio Douro mais uma nau a caminho dos descobrimentos, para ver se descobrem mais um continente qualquer. Portanto, nós quando ficarmos mais evoluídos e quando tivermos as pessoas certas em frente de certas instituições, as coisas poderão mudar. E isso nota-se mais num ano em que nós temos um plantel com muita variedade de atletas, muita variedade de posicional dos atletas, mas a qualidade
fica um bocadinho aquém. E nós temos, por isso é que eu disse que nós temos de ser conscientes relativamente a muitos pontos, e esse é mais um. Ao bocado, Paulo, sobre o meu positivismo, o Bruno perguntou-me o que é que o Sérgio Conceição tem que fazer. Aquilo que eu falei sinceramente, é aquilo que eu acredito, mas é a mensagem que o Sérgio Conceição tem que passar para dentro. Porque se o Sérgio Conceição chegar lá dentro e disser, meus amigos, primeiro lugar, foi ao teto, vamos buscar o segundo lugar. Um atleta que ouve o treinador a dizer, vamos à procura do segundo lugar, sente-se derrotado. E o treinador tem que passar para o atleta que é possível. O atleta tem que o sentir. E é um trabalho muito complicado para um treinador, porque tem ali 25, 26, 27 atletas, todos com mentalidades diferentes, religiões diferentes, modos de viver diferentes, e a mensagem tem que ser passada e tem que ser lida e tem que ser sentida por todos. Portanto, é preciso, e eu acredito que o Sérgio seja desse meu clube, que eu sou assim com os meus, tem que fazer passar mesmo aquilo que possa ser impossível. Por isso é que se costuma dizer, enquanto matematicamente for possível, porque ninguém lhe pode apontar o dedo a dizer, não, isso não é possível. Ninguém lhe pode apontar o dedo, portanto, ele pode dizer aquilo que bem quiser enquanto for matematicamente possível. E tem que os fazer acreditar, e fazê-lo acreditar é dando exemplos. E os exemplos ok, de nossa parte nós temos que ter a atitude certa. Temos que afinar pontaria, isso aí são situações que se treina e que a estrelinha depois também nos ajuda durante os jogos. Mas temos que passar factos concretos. O Sporting tem uma equipa com uma média de idades à volta dos 23, 22, 23 anos. E eles vão tremer. O ponta de lança principal deles tem 18 anos. Se nós estivermos a 7, a 5, 4 pontos, eles vão tremer. Malta, acreditem, caralho. Nós temos que fazer o nosso papel. Eles vão cair. E não tem à noite, vocês viram. Vamos lá, e o caralho e tal. E tem que passar por aí. Que eu acredito. Eu, como treinador, já vi coisas quase impossíveis a acontecer, a favor e contra mim também, mas o futebol é isto. O futebol por isso é que há as empresas das apostas. Porque por muito que tu olhes e vejas um Porto a jogar contra o Carcabelinhos, o Porto está a ganhar por 3 ao intervalo. E se calhar, quem é que iria dizer que o Porto ia estar a perder 3-0 no Dragão, com o Braga, aos 20 e tal minutos? Ninguém. Não é? E as coisas acontecem, e não empatamos porque. Mas eu lembro-me, por exemplo, do ano em que eu creio que foi não foi o primeiro ano do Sérgio Conceição, foi antes. Foi no ano do Kelvin, que o Benfica começou aquela remontada do Porto, começou num jogo precisamente em casa do Benfica, com o Estoril, em que o Estoril ganhou 1-0, não é? Portanto, ninguém pensava na altura que o Benfica, da forma como estava a jogar, que ia perder em casa com o Estoril e que a partir daí ia ser sempre a descer até ao Dragão, não é? E lembro perfeitamente desse jogo, desculpa Paulo, porque um dos centrais do Estoril tinha sido vendido pelo Benfica ao Estoril, que era o Steven Vitória. E quando o rapaz joga de início, eu disse, bem, é que foi aquele ano em que havia todas as equipas, havia 2 ou 3 atletas da equipa adversária que tinham errozinhos infantis contra o Benfica. Eu disse, pronto, este aqui é que nem vale a pena ver o jogo. O Steven Vitória vai abrir as pernas 2 ou 3 vezes e está feito. Mas não, foi aí que o Benfica perdeu, disse, a sério. E as coisas acontecem. Diz, Paulo, desculpa. Eu estou de acordo, só 2 pontos, estou de acordo, obviamente, com o que o Nuno Neto disse relativamente efetivamente tem que ser essa a postura, mas tu estás a ver na perspectiva de dentro do balneário, e isso estou plenamente de acordo, mal era se fosse de outra forma. Na perspectiva dos adeptos, nós temos que reconhecer que as coisas são difíceis. Relativamente a essa questão do gol do Kelvin, lá está a tal coisa. Eles batearam aí, mas eu lembro-me que nessa época nós andamos ali 10 jornadas que nem nós perdíamos pontos nem eles. E nós estávamos a 4 pontos. Eu lembro-me que ele só dizia assim, eu só quero um empate de Benfica. Eu só quero um empate, porque um empate deixava-os ao nosso alcance
porque nós ganhando o jogo que tínhamos no confronto direto, passávamos para a frente. E, portanto, nós estávamos à distância de um empate. Neste momento são 10 pontos. É diferente. Uhum. Muito bem. Nós daqui a pouco vamos voltar aqui à análise e à antevisão. Também vou perguntar, para nós é um pouco difícil porque estamos a fazer isto de manhã e ainda não sabemos o 11 inicial, mas eu também já vou perguntar qual é a perspectiva do Nuno Neto para esse 11 inicial. Antes disso, vamos agora ao nosso momento aqui Sol Verde, o nosso patrocinador, e que tem vantagens exclusivas para quem segue a página Superportista. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Muito bem, já estamos a ver aqui as vantagens que têm se registarem através da página Superportista, através do código, no registro têm que colocar apenas o código Portista, basta registarem-se, fazer um primeiro depósito e até 50 euros fazer a primeira aposta, pode ser múltipla, e depois se apostarem, por exemplo, 50 euros, se perderem, terão em 24 horas, recebem o valor total da aposta. Portanto, é uma aposta sem risco nenhum, mas só para aqueles que se registarem, para novos participantes, não é? E para aqueles que se registarem com o código promocional Portista, um exclusivo da página Superportista. Por isso, passem em casinosolverde.pt e registrem-se lá e também podem jogar também online no Casino Solverde. Portanto, é aqui o patrocinador da página Superportista. Partilhem também para chegar a cada vez mais pessoas e também fazerem as vossas apostas, que podem ser até para o jogo de hoje do Floco Porto frente ao Gil Vicente. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Estamos já na fase final daqui do programa Dia de Jogo, de pré-match. Relembrar que este programa hoje está a ser gravado, embora esteja a passar em live stream aqui na página Superportista, YouTube, Facebook e Twitter. Podem, entretanto, ir comentando e eu vou acrescentando aqui os melhores comentários durante a emissão. Regressar aqui à conversa com o Nuno Neto, o Paulo Bizarro, e falava aqui com o Nuno Neto. Para nós é difícil agora de manhã adivinhar qual será o 11, sabendo que Mbemba falhará este jogo com o Gil Vicente e a Champions com a Juventus. Qual é a tua perspectiva para o 11 e que alterações terá ou não que fazer Sérgio Conceição para vencer hoje o Gil Vicente? Alterações não vai ter que fazer muitas. O 11 vai ser, que o Sérgio Conceição ligou-me a ver o que é que eu achava e eu disse. O 11 vai ser... Provavelmente já estará a passar aqui em rodapé nesta fase do programa. Exatamente, conforme... Pronto, basicamente só vou estar a ler o que vai estar ali a passar. Okay. Posso estar aqui a enterrar-me todos. Vamos ver se fazes aqui a aposta certa. Nos resultados não tens acertado, pode ser que acertes aqui na equipa. Para mim vai ser o Marquezinho, depois vai ser o Manafá e o Zaidu laterais. A dúvida está ali no eixo da defesa, que para mim vai ser o Pepe e o Diogo Leite. O Sarri não esteve bem contra o Braga, o Sarri só não saiu porque outros tiveram que sair primeiro, e acredito que vai ser o Diogo Leite. E depois vai ser normal: Sérgio Uribe, Otávio à esquerda, Corona à direita, Marega e Taremi lá na frente. Isto, se o Porto quiser, aí está, Sarri levou reprimendo. Isto pode funcionar de duas maneiras, atenção.
Pode funcionar, levou reprimenda E volta a jogar, não é? E senta o rabo no banco e ele já está a contar, ou levas reprimenda, mas voltar mais um voto de confiança. Okay? E se assim for, ele vai ter que se morder todo e aproveitar agora como o Bemba está fora para tentar pelo menos ganhar o lugar. Este é o meu 11 que eu prevejo se o Porto quiser iniciar a remontada, pelo menos do segundo lugar, não é? Mas o Sérgio não vai poder estar aqui a facilitar. E eu relembro que mesmo quando o Porto teve aquela série de jogos de 3 em 3 dias, o Porto jogava sempre bem. E agora, quando começou a ter de vez em quando um jogo passado 5 dias, 6 dias, parece que as coisas não estão assim a correr tão bem. Portanto, pode ser que o Porto jogue bem hoje, que ganhe, e conforme disse o Paulo, e já falámos sobre isso, é descansar um dia, viajar no outro e jogar no outro. Façamos uma excelente exibição em Turim também. Olha, isto é gravado, mas eu quase que adivinho que neste momento que estamos a falar do 11 inicial, já estão aqui comentários a dizer para não jogar com o Marega e que o Marega deve sair, e eu queria também pegar precisamente nesse ponto para falar aqui com o Paulo Bizarro, também para terminarmos aqui esta questão do 11 inicial, se concorda com a maior parte das implicações que são colocadas dos adeptos esportistas no Marega. Não estou nada de acordo relativamente ao Marega. O Marega, obviamente, que tem limitações que são visíveis, isso é um facto, e nós sempre vimos isso. Mas um jogador com a potência do Marega, se tecnicamente fosse perfeito, ele não estava no Porto há 3 ou 4 anos. Portanto, temos que ser realistas agora. Na nossa estrutura, e este Marega, com as limitações que tem, é um jogador fundamental no 11 do Futebol Clube do Porto. E é um jogador muitas vezes decisivo, é um jogador que estica a equipa para a frente, que nos dá às vezes em situações de maior aperto uma solução em quem meter uma bola, e é um jogador a quem nós não podemos negar de forma alguma entrega. Agora, dizemos que o Marega é o melhor jogador do mundo. Claro que não é o melhor jogador do mundo. Agora, é um jogador que tem feito épocas consistentes no Porto e tem sido um excelente marcador de golos numa posição de avançado, não sendo ele um avançado centro. E, portanto, como avançado, mesmo esta época, que eu reconheço, e principalmente nos últimos jogos, que tem estado um bocadinho abaixo do habitual, é um facto que tem estado abaixo do habitual, porque o Marega depende muito da sua disponibilidade física, e neste momento se percebe que a sua disponibilidade física não é realmente a melhor. Mas, apesar disso, nós temos que perceber que estamos a falar neste momento do jogador, do terceiro jogador do clube com mais golos marcados esta época. Portanto, não deixa de ser um registro assinalável. E depois temos outra questão, é se nós confiamos tanto no nosso treinador e reconhecemos tantos méritos, por algo temos que nos questionar porque é que ele, há 4 anos, que para ele o Marega é um jogador insubstituível na equipa de Futebol Clube do Porto. Por alguma razão deve ser. E, portanto, eu não concordo e relativamente a todas as críticas que vemos do Marega, e vou terminar conforme comecei. Todos nós portistas temos que olhar para o Marega, perceber as limitações e pensar que se ele fosse aquilo que nós gostaríamos que ele fosse, ele não estaria aqui há muito tempo. Concordo. Nuno, não sei se queres acrescentar alguma coisa para terminarmos? Nem um ponto, nem uma vírgula. Seu Paulo Bizarro, perfeito. Muito bem. Paulo Bizarro, Nuno Neto, muito obrigado uma vez mais aqui pela presença no dia de jogo, pré-matos da página Super Portista. Marcamos encontro para o jogo com a Juventus. Continuação. Sim, diz Paulo. Não sei se querias dizer alguma coisa. Eu já segui. Ok. Nem dá muito respirar. Nem para nós. Muito bem, muito bem.
Muito bem, foi então aqui o dia de jogo pré-match, hoje gravado, hoje de manhã, mas de qualquer das formas ficou aqui o essencial desta antevisão deste jogo do Gil Vicente Futebol Clube do Porto. Nós voltamos então no jogo com a Juventus, já sabe, cerca de hora e meia antes do início de cada partida, estamos aqui na página Super Portista para fazer a antevisão de cada jogo. Dizer-vos, e nunca é demais repetir, que vamos ter o relato aqui de Luís Mesquita e David Guimarães através da Rádio Portuense e Portal dos Dragões, e também para partilharem, que é essencial partilhar esta live para chegarmos a todos os portistas. Muito obrigado àqueles que seguiram esta emissão e continuem a seguir a página Super Portista. O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um super portista, junta-te a nós. Superportista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.